Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula. Não sei quando que você vai estar assistindo, certo? É, aula de hoje seguindo aí o cronograma aí do Cefet. A gente vai começar a trabalhar a história geral, tá? É só para mostrar que a gente faz todo um estudo, tá? Eu tento trazer, mas para dar uma confiabilidade no nosso trabalho, a gente faz um estudo que de fato vai cair no vestibular de vocês, no concurso que vocês estão estudando, tá? E aqui, no caso aqui, no Cefet, tá? O edital do Cefet de 2019 para ingresso 2020. Aí vamos lá, aqui olhar os conteúdos programáticos, né? Aquelas matérias que vão cair. E a gente vê aqui, ó, história, nosso conteúdo de história, que formação do mundo moderno no continente europeu. Primeira matériazinha aqui pra gente, crise do sistema feudal, certo? Então a gente vai ter o nosso start a partir daí. Ah, como as aulas estão sendo gravadas, a gente tem um enfoque, né, desse vestibular em si, mas esse assunto pode interessar também muito a você que vai fazer o Enem, a você que vai fazer outros concursos que demandem esse tipo de assunto, tá? A proposta da aula é ser bem completa, tá? Bem dinâmica, de forma que você aprenda de fato esse assunto e aí, independente da prova que você vai realizar, se esse assunto estiver dentro do seu cronograma, você vai conseguir se dar bem, né? Vai conseguir responder às questões, tá? O enfoque no concurso específico, ele acontece mais dentro das questões, né? Da nossa divisão, a seleção de questões, aí, lá mais agora a gente está programando aí um intensivo e aí, dentro do enfoque das questões, a gente vai trabalhar mais especificamente aquele concurso ou outro. A gente vai mostrar como esse conteúdo é cobrado. O conteúdo é o mesmo. O que vai mudar é como esse conteúdo ele vai ser cobrado em determinado vestibular, em determinado concurso, enfim, tá? Então, de maneira geral, agora a gente vai trabalhar o conteúdo e depois a gente fala um pouquinho de como ele é cobrado dentro desses vestibulares. Tranquilo? Então, é, tendo feito essas devidas considerações, vamos para o assunto de fato, crise do sistema feudal. Né? Muitos de vocês já devem ter escutado o que é o feudalismo, né? O, o que foi. Normalmente a gente tem esse conteúdo bem cedo. Devem estar lembrando do que sistema feudal, da pirâmide, da elite, mas vamos lá. O que é o feudalismo e como o feudalismo surge, né? Aqui nessa aula específica, a gente não tem o conteúdo anterior a esse, né? O nosso start, nosso início, ele parte do feudalismo e da sua crise, né? Como vocês viram no edital. Em outras turmas, por exemplo, como a gente vai trabalhar no Enem, para quem lá na frente for fazer o Enem também, né? Nada impede. Nessas turmas a gente estuda antes. O nosso start ele é um pouco anterior a isso, tá? Mas basicamente o feudalismo, e aí eu vou trazer só para contextualizar o que viria antes, o feudalismo ele vai partir, ele se inicia da crise do Império Romano, certo? O Império Romano ele tem uma grande expansão territorial e aí a partir eh, dessa expansão territorial, quando ele tem o seu fim, né, essa expansão que era muito grande, ela se fragmenta. E na medida que isso vai se fragmentar, esses homens, essa pessoal, essa galera dessa época vai começar a pensar em como vão se reestruturar e como que vão continuar a sua vida a partir dessa nova realidade que se apresenta. E a partir dessas adaptações, tanto quanto elementos do próprio Império Romano, quanto elementos de outros povos que foram integrados ou, de certa forma, dialogaram com esse império, eles vão surgir uma nova realidade que vai ser o feudalismo. Tá? De uma forma mais reflexiva, a gente tende a chamar esse período do feudalismo, que ele está inserido dentro de um recorte chamado Idade Média, né, que remete à idade do meio, aquilo que está no meio, ele costuma ser chamado de Idade das Trevas, né? E aí,
idade do meio, idade das trevas, afinal, que idade? Por que dizem isso? Idade média, idade do meio. Quando eu falo que é uma idade do meio, você que está com bastante atenção, você aluno que está bem inteirado, você já vai se questionar. Bom, se ele está dizendo que tem meio, tem algo antes e tem algo depois. Óbvio, esse é o conceito de meio, aquilo que está no meio, certo? Então, por que dizer isso? Porque quando a gente divide um período no tempo assim? Bom, isso tem algumas justificativas e elas, na verdade, elas não foram feitas durante a Idade Média, e sim depois dela, né? A Idade Média, para alguns pensadores, a gente for falar aqui dos renascentistas ou iluministas, ela aparece como a Idade das Trevas. Por quê? Esse homem iluminista, renascentista, ele quer se diferenciar desse período que ele considera antigo, antiquado. Eu sou mais moderno. É uma ideia meio que rebelde. Eu sou mais moderno que os meus pais. Eu sou mais moderno do que aqueles que vieram antes de mim. E dessa forma é um olhar mais preconceituoso, certo? Um olhar preconceituoso que diz que aquele período é um período das trevas inferior àquele período que eu tenho, certo? Então, eles vão dividir. Olha, a gente tem a Idade Antiga, que lá confere a Grécia, certo? Esparta, o próprio, né, a antiguidade clássica, né? Grécia, Esparta, quando eles vão valorizar, principalmente Grécia, a cultura greco-romana. Vão valorizar as leis, o direito romano, a filosofia grega. Eles vão dar uma valorização muito grande, vão dizer que a ciência avançou muito dentro do período da antiguidade. E durante a Idade Média se teria uma ruptura. E durante isso aí teria um apagão onde os homens eles ficariam muito ligados à religião, principalmente, e a crenças. Por isso eles, nesse momento que se afirmam como agora modernos, a gente vai ver mais lá para frente, esses homens modernos eles defendem uma nova valorização da ciência, uma nova valorização da cultura, e eles vão olhar para esse homem que estava antes dele, e vão julgar ele. Olha, ele estava no tempo das trevas, ele estava no intermédio, no processo para chegar agora à verdadeira modernidade, certo? Então, isso é um olhar, né, e ajuda a entender por que esse termo Idade Média. Lá na frente, já na primeira metade do século XIX, a gente vai ter uma novo olhar, um outro olhar mais distante para a Idade Média, que vai inverter isso aí. Nesse período, a gente já tem né, século XIX, uma perspectiva de valorização das origens desses povos. E aí, nesse contexto da valorização da origem, você vai querer valorizar essa Idade Média. Então, você vai partir para um romance, né? A gente fala que vai se romantizar esse período da Idade Média para fortalecer a identidade desses povos, correto? E aí, tem grande significado nessa ideia de nacionalidade, principalmente com a Revolução Francesa, tá? E aí isso ressignifica a Idade Média. E aí essa romântica, né, do romantismo, vai estar muito ligado ao que a gente tem nos filmes, né? Se a gente for assistir é, Troia, o Gladiador, essa ideia da Idade Média, dos cavaleiros, das princesas, dos reis, ela é reinventada para isso, tá? E aí traz essa visão que a gente tem mais comumente. E aí a Idade das Trevas se distancia um pouco da gente, mas é um olhar que até hoje é encontrado em alguns lugares, tá? Então vamos seguindo. Agora que a gente discutiu aí o que seria essa Idade Média, né, e que está inserido o feudalismo, vamos avançando aí para o então que seria o feudalismo especificamente, tá? Definição mais geral para você guardar na cabecinha para a prova, né? Para você um gatilho assim, o que que é o feudalismo? E aí você tem essa frase, é mais fácil de você ir memorizando, tá? O feudalismo foi um modo de organização, ponto, da sociedade que vai ser pautado principalmente nas relações servo-contratuais. Já explico o que é isso. E ele tem como
né, ponto de início, como eu já disse, a fragmentação do Império Romano, tá? Essa relação servo-contratual, ela vai estar muito ligada a essa própria fragmentação do Império Romano. Quando você tem o Império Romano, de maneira geral, que vai ditar as normas, ele que vai ser o grande dono das terras, vamos dizer assim, certo? Quando isso se fragmenta, e aí muitos desses territórios ainda vão ter habitantes, vão ter, né, a grande massa da população, eles vão ficar meio perdidos e vão procurar um nobre ou alguém que, né, tinha um certo ponto de prestígio, que possuía grandes terras. E aí, a partir daí, eles fazem uma relação de servidão, certo? Ou seja, tornando-se servos através de relações que a gente chama de contratuais, porque elas são findadas através de acordos entre esses dois grupos. E aí essa sociedade ela passa a se estruturar através dessa relação servo-contratual, em que a grande massa da população aceita servir a um nobre, um senhor, tá? Que seria o seu senhor, em troca de alguns benefícios. E essa relação, ela segue uma série de regras. Não é a bel prazer, assim por dizer. Ela tem algumas regras que vão ser especificadas em cada um dos elementos da pirâmide, que está exemplificado aqui no slide. Você vê que no topo da pirâmide a gente tem a figura do rei. Logo abaixo a gente vai ter o clero, que vai ser dividido em baixo clero e alto clero, mas a gente discute isso depois, tá? Aqui é importante você saber que o clero, tá? Nobreza e servos, tá? Então, mais ou menos aí. O rei, na verdade, ele vai se inserir um pouquinho depois, né? Mas, de maneira geral, a pirâmide seria aí. A gente já vai discutir a figura do rei nas próximas aulas, possivelmente, tá? E aí, só para comentar, a partir de agora a gente vai concomitar as aulas, tá? A gente vai continuar com o nosso estudo de História do Brasil, que são importantíssimos também para os nossos concursos, e concomitantemente a gente vai ter História Geral, onde a gente vai estudar também, que é necessário para o nosso concurso, conteúdos aí divididos, tá? Então, vamos continuar estudando História do Brasil e vamos estudar História Geral também, tá? Então, vamos lá. Rei, clero, nobreza e servos, tá? O campesinato. A nobreza, ela é responsável por donos de terras e riquezas, tá? Eles podem estar atrelados à realeza ou à guerra. Ou seja, realeza, quando eu falo de realeza aqui, eu estou falando de linhagem. Uma família que, né, é filho de não sei quem, que é avô de não sei quem, que sempre trouxe esse elemento da realeza, tá? É o sangue azul, vamos dizer assim. Ou a guerra, por quê? Como ela é ligada a elementos, essa sociedade ligada a elementos, heranças dos grupos germânicos e romanos, tá? Esses elementos muitas vezes têm a questão dos espólios de guerra, ou seja, daquelas recompensas pela guerra. Você vai lá e domina um território e em recompensa você ganha um pedaço dele para você como recompensa pela sua batalha, pelo seu esforço de guerra, etc. Então, essa nobreza que se faz aqui, ela é ligada ou à herança, né, dessa realeza, ou principalmente à guerra, ligado aí diretamente ao fim do Império Romano. Tá? O clero ele vai estar ligado a uma instituição, que é a Igreja Católica, que já existia durante o Império Romano, mas o Império Romano acaba e eles conseguem se permanecer muito por conta de um hábil manejo da Igreja Católica de conseguir conciliar essas diferenças, esses diferentes traços culturais dos bárbaros, dos germânicos e do próprio Império Romano, tá? E trazer elementos em comum dessa sociedade. Ele consegue encontrar um ponto em comum nesses grupos tão diferentes. E muito por conta disso, e também, obviamente, acordos entre as elites da igreja e elites, né, é, desses outros grupos e também até também pela própria troca cultural que ocorre durante esse período de fragmentação do Império Romano, eles conseguem se manter e se afirmar enquanto entidade, né? Enquanto uma instituição sólida durante o feudalismo
mesmo que o Império Romano tenha acabado. Tá? E durante o feudalismo eles vão assumir um papel muito importante, né? Vão ser responsáveis pelo âmbito religioso, mas não só, porque vai ser a religião através, não vai ser a religião, mas é através da religião que vai se explicar, inclusive, o porquê essa sociedade é assim, tá? Vai legitimar, de certa forma, essa estrutura social. Isso é importantíssimo, tá? E por fim, a gente vai ter os servos, que são a base da sociedade feudal, eles que vão sustentar todos os outros estados, todos aqueles que estão acima dos outros três estados. A gente vai entender mais essa definição dos três estados na próxima aula, na nossa aula de Revolução Francesa, a gente vai falar bem disso. Tá? Então, mas basicamente aqui eles que vão sustentar os outros, tá? É através de acordos entre esses outros grupos. É um acordo, na verdade, eles vão se inserir aí como elementos. Eles não possuem terra, então eles vão prestar serviços e pagar tributos em troca do uso da terra, de sua subsistência. Voltando aqui a falar um pouco sobre a legitimação dessa estrutura social, existe, por exemplo, um filósofo chamado Agostinho, Santo Agostinho, agostiniano, vai inclusive criaram uma linha de pensamento agostiniana que vai perdurar por muito tempo. É estudado, seu pensamento é estudado até hoje, certo? E dentro dessa perspectiva, ele vai criar um livro, vai escrever um livro chamado Cidade de Deus. Não tem nada a ver com o filme, ou pelo menos eu não enxergo nenhuma ligação direta, mas a Cidade de Deus, de acordo com esse livro, ele vai defender que o céu e a terra, né, o mundo terreno, são como um espelho. Então, você deve cumprir as suas funções aqui na Terra, para que quando você passe ao reino dos céus, você também tenha essa estrutura aí. Então, vai ter, basicamente, ele está legitimando aquela ideia de os que rezam, os que trabalham e os que guerreiam, tá? Essa ideia, né, essa divisão vai ser legitimada em certa, até certa medida por essa linha de pensamento, tá? Agostiniana. Vamos seguindo. E aí vamos falar especificamente da economia feudal. O que era a economia feudal e como ela se dividia. Ela era baseada na agricultura e com escassa circulação de moeda. A gente não tinha muita circulação de moeda, até porque esses feudos eles eram meio que isolados. Então você não tinha muitas trocas entre esses feudos. Essas relações comerciais elas diminuem muito durante o período feudal, até porque o próprio feudo ele vai meio que se estruturar para se subsistir, ele vai produzir tudo que é necessário para sobrevivência. E com isso você não tem uma necessidade tão grande da circulação de mercadoria e por conta da não necessidade da circulação de mercadoria, você não tem uma necessidade de utilização da moeda, tá? Então, a relação econômica básica na sociedade vai ser estruturada principalmente no conceito de terra e propriedade, ou seja, você possui terra. A riqueza nesse mundo feudal ela está ligada diretamente à posse da terra. Quanto mais terras vocês têm, mais poderoso você é. Algumas heranças da antiguidade, você tem o colonato, tá? Isso já caiu em prova. Colonato, que é uma herança romana, tá? Que é a ideia de que os camponeses usam a terra produzindo para o seu suzerano em troca de proteção. Já vou explicar o que é suzerano. E o comitatus, que é uma herança germânica, que é de lealdade e honra entre suzeranos e vassalos. Suzeranos e vassalos. Suzerania e vassalagem, tá? Peraí. É uma coisa que vocês têm que entender de forma muito clara, tá? O que vai ser essa ideia de suzerania e vassalagem? Suzerano seria o chefe, assim, vamos dizer, vamos colocar aqui que seria o chefe, né? O senhor feudal. Eu não sei se consigo desenhar aqui. Deixa eu ver aqui. O suzerano, deixa eu ver se consigo desenhar. Cadê? Tá. Vamos lá. Consegui aqui. Certo. O suzerano
ele está aqui, ó. Vou botar aqui um A. Esse é o suzerano, ele está aqui. Vamos dizer que o nome dele é Alan, só a título de exemplo. O Alan, ele era um general romano que conquistou muitas batalhas e ganhou muitos territórios, tá? Durante o Império Romano. Com a fragmentação do Império Romano, ele tinha um território, vamos botar aqui, exemplo K, desse tamanho aqui. Vamos dizer que isso aqui vai ter aqui de comprimento, vamos dizer que tenha 200 quilômetros, um território muito grande, né? E aqui de altura tenha 100, né? Só para a gente ter título de exemplo, né? Um território muito gigantesco, muito vasto, certo? E aí ele não tem, com o fim do Império Romano, como administrar esse território. Então, é, então o Alan, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a dividir esse território para outras pessoas, certo? Ele vai fazer um acordo aqui com o Bruno, né? E o Caio. Só exemplo para vocês saberem, tá? O Bruno e o Caio, ele dividiu esse território em duas partes, certo? Sendo aqui 100 para o Bruno, 100 para o Caio. E aí, o que, que vai acontecer? Esses aqui de baixo, eles são os vassalos, tá? Vassalos do Alan, que é seu suzerano, certo? Na relação, o suzerano ele vai ser o chefe, né? O líder, aquele que detém a terra, e ele está dividindo essa terra para os seus vassalos, no caso aqui Bruno e Caio, para que eles possam administrar essa terra, já que esse território é muito grande e ele sozinho não conseguiria administrar. Então ele vai dividir esse território para os seus vassalos, certo? E aí, o Bruno e o Caio, por sua vez, acham que esse território também ainda é muito grande. Não se tem como administrar, eles não conseguem. Então, eles vão lá e dividem esse território em mais partes. E aí, eles vão dividir lá em mais duas partes, certo? E aí, a gente vai fazer mais outras duas divisões aqui, tá? E vai ter mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. E o território vai se fragmentando, concorda comigo? Né? A gente tinha um território muito grande que agora está dividido em 4 territórios, tá? Cada um de 50 quilômetros. Né? Vamos dar um exemplo aqui, 50 quilômetros em cada um deles. Então, agora eu tenho 4 pessoas administrando esse território, né? Além deles dois como suzerano. E aí, o que, que vai acontecer? Vamos lá comigo. O Alan, ele é suzerano, né? Ele é o chefe do Bruno e do Caio. E aí, esse Bruno e Caio, eles vão dividir para outras duas pessoas, né? Vamos dizer aqui para o Douglas, né? E para o Fernando. E aí, o importante de vocês entenderem é isso. Porque na prova, eles vão tentar fazer vocês entenderem, vão tentar induzir vocês ao erro, de acreditar que o vassalo, ele faz parte do servo. E não é, tá? O vassalo, ele também pode ser o seu feudal. Por exemplo, aqui parece complicado, mas se forem assimilando, vocês vão entender, vão ver que é simples. O Alan, né, aqui, ele é suzerano, ou seja, chefe, substitui suzerano para chefe do Bruno e Caio, que são vassalos, né, servos dele, mas não nessa relação de servidão. Eles também são nobres, eles também participam da elite. E agora a gente tem o Douglas e o Fernando, que são vassalos do Bruno, tá? Vassalos do Bruno. Então, o Bruno aqui, ele é vassalo de Alan e suzerano do Douglas, por exemplo, entendeu? Então, o mesmo cara da elite aqui, ele pode ser tanto um suzerano, ao mesmo tempo que é um vassalo. Então, ele pode servir, né, a um suzerano
e mandar em um vassalo ao mesmo tempo. Por quê? Né? Deixa eu apagar aqui. Essa relação, ela é uma relação da elite. Não é uma relação do servo, de servidão. Vocês têm que conseguir diferenciar essas duas relações, tá? Isso é feito porque, por mais que se tivesse muito poder, o suzerano, ele não conseguiria efetivamente administrar um grande território. Então, era muito comum que esse território ele se fragmentasse em várias partes menores, para que ele pudesse ser administrado de forma mais fácil, tá? E por isso que a gente fala de fragmentação. Então, essa a estrutura de domínio, de administração, de comando, de liderança, é feita pela essa relação de suzerania e vassalagem, onde eu tenho aqui o suzerano, que vai dividir esse território para outros vassalos, que por sua vez vão dividir para mais outros, tá? E assim eu vou dividindo o território para até eu conseguir administrar todo ele. E aí, nessa relação, você vai ter aqui o suzerano, né? Que normalmente esse primeiro aqui vai ser o rei, vai ser aquele que lá na frente vai se tornar o rei, tá? Porque ele domina todo o território, pertence a ele, mas o comando é exercido por outros, tá? Os vassalos aqui embaixo. Esse cara aqui do meio, ele vai ser vassalo do primeiro, mais suzerano do segundo aqui, desse segundo. E assim sucessivamente, tá? Até a divisão se fazer quantas vezes necessários para a administração do território. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Esse talvez seja o conceito um pouquinho mais complicado de entender. Certo? Então, isso aqui, essa relação de suzerania e vassalagem, é uma relação, tá? Dentro do sistema feudal, e a relação de servidão ela é outra, tá? A servidão ela vai se dar pelos servos, pela máxima da população camponesa, que não faz parte da nobreza, por isso não pode ser suzerano, né, ou vassalo, e eles simplesmente vão trabalhar para sobreviver, subsistir e pagar tributos pela possibilidade de exploração da terra, e vai pertencer a outros, né, suzeranos e vassalos. Tranquilo? E aí, como é que você vai fazer isso? Através dos impostos feudais, certo? Aí a gente tem aqui os mais famosos, tem outros, tá? Normalmente esses são os mais cobrados. A talha, primeiro deles, metade da produção do servo era destinado ao senhor. Então, se em uma semana se produz 200 sacos de batata, vamos dizer assim, né? Desses 200 sacos, metade, 100, vai para o senhor feudal, que pode ser tanto suzerano ou vassalo, tá? Essa relação é diferente, independente aqui. E outros 100 desses vão para o servo, certo? Muito simples. E aí, uma divisão mais do dia da semana, a gente tem a corveia. O que é a corveia? A corveia, ela de 3 a 4 dias da semana, o servo trabalha nas dependências do senhor. Ou seja, a produção que é feita na dependência do senhor é destinada ao senhor. E não só esses trabalhos são necessariamente de produção agrícola, eles poderiam ser trabalhos, né, de limpeza, etc, né? Trabalhar para o senhor, especificamente de 3 a 4 dias. Normalmente, mas se produzisse alguma coisa, era do senhor. Banalidade, que era o pagamento pela utilização de ferramentas, né? O camponês nem sempre tinha, por exemplo, o ancinho, que é aquele negócio de arrastar folha, vamos dar um exemplo, e para utilizar esse ancinho, ele teria que pagar para utilizar, tá? A mesma coisa para usar a enxada ou uma picareta, né? Ele teria que pagar para utilizar essas ferramentas. Ou, como era mais comum, o moinho, né? Vocês já devem ter conhecido aquele moinho, a estrutura lá que é feita para moer os trigos, os vegetais, e aí ele
teria que pagar para utilizar essas ferramentas. E esse pagamento pelo uso dessas ferramentas se chamava de banalidade. Por fim, a gente tem a mão morta, tá? O que é a mão morta? Durante essa relação de servidão, tinha uma cerimônia muito conhecida, muito popular, que vocês devem ter visto já, que é o chamado beijamão, tá? Beijamão, aquele ritual onde um servo ele vai demonstrar sua servidão através da beijando a mão do seu suzerano, né? Do seu nobre, daquele senhor feudal que vai ceder as suas terras para que ele possa utilizar para marcar simbolizar o início dessa relação. Inclusive, vocês devem ter visto em algum filme ou em alguma série, né, aquela fila de servos que se fazia e lá eles beijavam a mão do rei. E nesse momento, eles podiam falar alguma coisa, etc. Tá? Isso era chamado de beijamão, né? E aí, quando o chefe da família, o patriarca, ele morria, certo? Os descendentes dele, da família, deveriam pagar, tá? Uma quantia para continuar no feudo. Para continuar aquela. É como se eles estivessem renovando esse contrato, renovando esse acordo. Tá? E aí o pagamento dessa quantia era chamado de mão morta. Por que mão morta? Porque aquele cara que beijou a mão, né, morreu e por isso deveria se renovar essa relação, tá? Simbolizada através da mão, certo? E com isso a gente tem mais um imposto que deveria ser pago pelos servos, tá? Aqui é um exemplo de como era o feudo, tá? Uma imagem que elucida mais ou menos como era, tá? E aí a gente tem as divisões aqui que podem aparecer na sua prova, pedindo aí que você defina o manso senhorial, o manso comunal e o manso servil. O que é cada uma dessas coisas? Vamos lá. Manso senhorial, os produtos que são feitos nessa terra, lembra que a gente falou aqui que a Corvé exigia que de 3 a 4 dias o servo deveria trabalhar aqui nessas terras? Então, durante esse manso senhorial são essas terras que pertencem ao Senhor e, portanto, né, essa produção deve ser destinada diretamente ao Senhor. Tá? Um exemplo aqui do moinho também. Correto? A gente tem aqui o manso servil. Essas terras eram dos servos e eles produziam tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Não é que eram dos servos, mas eram para eles produzirem tudo o que era necessário para a sua sobrevivência. Tá? E o manso comunal é um outro tipo de local, de território. No manso comunal é meio que um território neutro, tá? Que é tanto de usufruto dos senhores quanto dos servos. Normalmente ela é utilizada para a criação de animais, tá? Por isso acaba que ela tem o uso para ambos, tá? Tanto para os servos quanto para os senhores, certo? Aqui tem até a imagem de alguns animais aqui sendo representados, correto? Então, essa é basicamente uma divisão de como era esse feudo, tá? É, Aqui lá atrás vocês estão vendo que era um castelo, tem um castelo, a imagem do castelo. Era mais ou menos essa ideia, tá? Porque como a Europa tinha vivido períodos muito conturbados, certo? Então, você tinha uma fortificação com todo o feudo ao redor. E aí, no momento do ataque, toda a população corria e adentrava os muros do castelo para se proteger. Tá? Era mais ou menos assim que se fazia a sociedade feudal. Certo? Aqui a gente já vai começar a falar do Renascimento, especificamente, ou seja, de como, quando a gente fala do Renascimento, já fala da modificação dessa estrutura feudal e aí o início da crise do sistema feudal como um todo. Tá? O Renascimento comercial vai puxar essa crise do sistema feudal. Tá? O que vai ser esse Renascimento comercial urbano? Vai ser o desenvolvimento aí do pequeno comércio, né, de um comércio e de pequenos mercados principalmente e o renascimento urbano, a reutilização, né, a volta das cidades, tá? O nível de população urbana vai aumentar, o que vai fazer aí uma nova divisão social, certo? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso acontece, tá?
No feudalismo, durante o feudalismo, a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Primeiramente, não se tem um consenso, mas se sabe que vai acontecer um crescimento populacional. E esse crescimento populacional, né, é meio que aquela ideia, o que, que veio antes, a galinha e o ovo, né? Não se sabe se o crescimento da população ele vai pressionar um aumento da produção agrícola. E por conta desse aumento da população, da produção agrícola, essa necessidade maior, eu vou ter um aumento da tecnologia de produção agrícola, certo? Não se sabe isso. Se sabe o que aconteceu. Ou, né, o contrário, não se sabe se o aumento da tecnologia de produção agrícola gerou um excedente de produção e esse excedente de produção gerou alimentos em maior abundância, o que fez com que ocorresse um crescimento populacional. Certo? Não se sabe o que veio primeiro, mas se sabe que isso aconteceu. Houve tanto o aumento das tecnologias de produção agrícola, quanto um crescimento demográfico. E depois a gente ainda vai ter a peste negra, né? Um decréscimo da população por epidemias de doenças, mas as técnicas elas permanecem e possibilitam um aumento da produção agrícola, tá? E durante o século X e XI, a Europa vai ter um grande aumento demográfico populacional por conta disso. Quando eu tenho esse aumento populacional, aumento das técnicas de produção, eu começo a gerar excedente de produção. Esse excedente de produção, ele pode ser vendido. E com isso, eu já começo a ter um incentivo ao renascimento do comércio. Aqui um exemplo de uma tecnologia desempenhada, criada nesse período, que é a charrua, que é um tipo de carroça com arado de metal, tá? E aí eles vão colocar nos equinos, nos bois, e aí o objetivo é descompactar o solo, facilitando a penetração das sementes, né, das raízes no solo. Isso é utilizado até hoje, tá? Óbvio que hoje a gente já usa um maquinário muito mais sofisticado, mas o princípio, essa ideia se tem já lá durante a Idade Média. A ideia do sistema trienal de plantação, em que eu intercalo essa plantação, tá? De forma que eu respeite as limitações do solo e eu possa ter colheita o ano inteiro. Eu não tenho mais uma colheita em determinado período do ano. Eu tenho uma colheita durante o ano inteiro, fazendo com que eu administre, né, melhor, esse sistema eu administre melhor para ter uma colheita o ano inteiro e deixar o solo mais saudável, tá? Para que eu possa utilizá-lo por muito mais tempo e que eu tenha maior qualidade nos produtos que vão ser colhidos no solo. Então você percebe que estão aumentando as tecnologias de produção agrícola. E aí, né, a gente tem, como eu disse, um crescimento aí do comércio de maneira geral, tá? E aí a gente vai ter também um fenômeno chamado as comunas medievais, movimento comunal. Esse movimento vai ocorrer entre o século XI e XII, ou seja, depois do aumento demográfico, e ele vai ser organizado principalmente por burgueses e vão buscar uma libertação das cidades do domínio feudal, pois esses territórios muitas vezes também pertenciam a um senhor feudal, tá? Na medida que eles cobravam taxas das habitantes dos burgos. Burgo, para quem não sabe, é como eram chamadas as cidades, tá? Burgo é a cidade durante a Idade Média. Tá? Eles vão pedir o livre trânsito de mercadoria, possibilitando o desenvolvimento comercial. Como é que isso funciona? Vamos lá. Eu falei para você agora há pouco que, né, tinha um território muito grande. Esse território ele foi dividido em várias partes que vão ser administradas por diversos senhores feudais. Esses senhores feudais vão ser suzeranos e vassalos ao mesmo tempo, possivelmente, tá? E aí, vamos dizer que você é um comerciante, você foi lá numas terras longínquas, lá na Península Itália, em Roma, para buscar uma certa mercadoria. Vamos ver que você foi pegar um carregamento de crustáceos. E aí você quer vender esses crustáceos ao longo da Europa. E aí, quando você está retornando, você passa aqui pela esse primeiro aqui senhor feudal, esse primeiro território. Lá nesse primeiro território, ele fala para você, o senhorzinho A, que você, para adentrar, para passar aqui, você vai ter que pagar uma quantidade de impostos, né? E aí, digamos que sua mercadoria você
saiu de lá custando 10 ducados, né? Uma moeda, 10 ducados. Opa, vamos lá. E aí você vai ter que pagar uma quantia aqui. Aí digamos que você pagou já uma quantia aqui. E ele fala, olha, não aceito ducado não. Você vai ter que trocar esses ducados por outra moeda, que aqui a gente aceita a moeda A, tá? Só a moeda A. Então você tem que trocar e para você trocar você tem que pagar imposto também. Então você concorda comigo que esse preço aqui já subiu. Você tinha o objetivo de vender isso aqui por 100 ducados, né? Você gastou 10 ducados e ia vender por 100 e ia ganhar 90. Agora você já não vai ganhar 90, porque você já pagou 10 aqui. Aí você vai, passa aqui e vai lá para o B. No B acontece a mesma coisa. E aí, em vez de 100, né? Aí você ia ganhar 90, seu objetivo era ganhar 90. Agora você vai ganhar, passou pelo A, você vai ganhar 80, né? Você pagou 10 aqui, deixou 10 aqui, pagando tributo. Você chega no B aqui, a mesma coisa. Então você vai ter que pagar, né? Pagou para o A, vai ter que pagar para o B de novo, mais 10. Certo? Aí já fica 70. Você vai passando 80. Confessa, concorda comigo que quando você chegar aqui no seu destino, a maior parte da sua riqueza que você planejava, né, vai ter ficado como tributo para esses senhores feudais durante o caminho que você fez. Concorda comigo? Isso que começa a ser um problema, tá? Esses comerciantes, eles começam a ter muitos problemas nessas relações comerciais. Tá? Porque cada vez que eles vão passar por um território, eles têm que pagar um senhor feudal, eles têm que pagar uma taxa. Isso impossibilita, de maneira geral, o comércio. E aí esses burgueses, tá, que inicialmente são os habitantes do burgo, mas lá na frente vai ver que se consolidam como principalmente comerciantes, eles vão querer acabar com isso, tá? E aí, principalmente nas cidades, eles vão querer libertar as cidades, tá? Conhecido através do movimento comunal. Tá? E aí, o fim da a libertação da cidade vai ser chamado de Carta de Franquia ou Carta Comunal, e vão ser documentos que representam a liberdade dessas cidades, tá? Vão ser concedidas pelos reis, ou seja, aquele cara lá do topozão, ou pelos próprios senhores feudais, tá? Aos burgueses, que vão isentar os habitantes da cidade e permitir o trânsito de pessoas e mercadorias, diminuindo a tributação, possibilitando que esse comércio ele cresça mais, tá? Além disso, a gente vai ter as chamadas cruzadas medievais, as famosas cruzadas medievais, tá? Basicamente, aqui em linhas gerais, vou ler aqui o que está no texto. No século XI, a expansão do Islã estabelece o domínio na região da Palestina e no fim do século, a dominação empreendida pelos turcos impedem a peregrinação de cristãos a Jerusalém. E aí isso vai gerar um ruído, né, dentro da igreja e vai fazer com que o Papa Urbano II convoque os cristãos para lutar. Tá? Essa luta ela vai ser interessante também para os senhores, né, a nobreza, que a essa altura já estava precisando de novos territórios. Né? Território é poder. E à medida que você vai fragmentando, você diminui seu poder. Então, eles tinham interesse em conquistar novos territórios. Tá? A igreja também tinha a intenção de expandir a sua área de atuação, a sua fé, tá? E muito do povo, né, da linha geral, eles vão acabar engrossando as fileiras de soldados com promessas de território também, além da salvação, né, e de lutar pelo divino, certo? Só que essas cruzadas, elas além de fazerem, né, de serem um movimento agora, que eu estou falando com vocês, religioso, né? Ele tem um objetivo religioso, tá? Porque remete a essas marchas, né, cristãs para libertar Jerusalém. Ela tem um interesse também político, como a gente já viu, de conquistar territórios para essa nobreza que deseja esses territórios, e ela também vai ter um objetivo comercial, tá? Comercial por quê? Porque à medida que eu vou indo para o Oriente, eu vou abrindo rotas de mercadorias, mercado, tá? E eu também convivo com produtos que não existem na Europa.
e muitos, né, desses comerciantes vão acabar vendo esses produtos e querendo trazer eles para a Europa para serem vendidos, tá? E isso vai gerar um, um fluxo comercial importantíssimo. E com isso vai contribuir, né, para essa crise do sistema feudal, tá? E aí, vamos lá. Isso tudo vai forçar com que o regime feudal ele tenda a chegar ao seu limite, porque a gente vê que ele já passa a não atender os interesses que estão crescendo de comércio, que estão surgindo, né? Essas rotas comerciais, essa ideia de comércio. Ele começa a se mostrar muito problemático para esse tipo de relação, porque eu tenho que pagar tributos a muitos senhores feudais, cada senhor feudal tem a sua própria moeda, tem a sua própria unidade de medida, tem suas próprias leis. Então é complicado, toda vez que eu tenho que falar com um é mais maleável, o outro é mais rígido, um cobra mais caro, outro cobra mais barato. E aí, né, deixa eu fazer aqui meu exemplo. Essa divisão aqui, lembra que a gente fez aqui a ideia do Alan, e aí o Alan tinha dividido, né, para outras pessoas. Ele começa a pensar um jeito de acabar com isso, para que esse comércio pudesse fluir de forma mais simples. E aí, esses burgueses, né, essa burguesia ou esses comerciantes, eles vão recorrer a um cara. Lembra que eu falei? O suzerano máximo, né? Ele que é dono, que fez várias divisões, né? Ele dividiu para várias pessoas, né? E essas pessoas dividiram para várias pessoas. Mas esse território, apesar de estar extremamente fragmentado, se a gente for pegar no topo da pirâmide, ele pertence lá ao que a gente tinha chamado de Alan no nosso exemplo, né? O cara lá, o Alan. E aí eles chegam para ele e falam: olha, ele é o cara que pode acabar com isso aí, porque ele é o rei, a realeza, né? Ele tem um reinado inteiro. Então esse cara aqui, o Alan, ele pode simplesmente romper essas relações, né, de suzerania e vassalagem, afinal ele está no topo da pirâmide, e ele rompendo isso, ele acaba com essa divisão, tornando esse território que a gente lá na frente vai ver que vai se chamar, né, aqui no caso um reino, né, um reino porque pertence a um rei, certo? Mas lá na frente a gente vai ver que ele, na verdade, está trazendo as estruturas que vão possibilitar o surgimento de um Estado, certo? E aí, para isso, a gente vai ter alguns requisitos que vão ter que acontecer aqui, como a unificação da moeda. Eu não posso ter mais várias moedas, eu tenho apenas uma moeda, certo? Como eu tenho um território agora muito vasto e eu não tenho como outras pessoas para me ajudarem a defender esse território, eu vou ter que ter um exército centralizado, certo? Para defender esse meu reino, um exército. Além disso, eu vou ter que ter outras coisas, como, por exemplo, algo que traga uma identidade a essas pessoas, que faça elas se entenderem como habitantes do mesmo lugar, do mesmo estado, né? E aí vai variar, vai ser utilizada a língua, a religião, a origem desses povos, tá? Ah, professor, mas por que que o rei vai fazer isso também? Por quê? Ao invés de eu ficar pagando tributos para cada um desses carinhas aqui, eu pago somente uma vez para o rei. Então, para o rei é interessante e para a burguesia é interessante. E a partir dessa aliança, tá? Essa alliance, né? Eu tenho o feudalismo entrando em crise, certo? Bom, de maneira geral, essa é uma aula meio que introdutória ao nosso curso de História Geral, né? Já que ela é o ponto de inicial do nosso edital. Eu espero que vocês tenham, né, entendido de forma bem clara como é que foi esse feudalismo, como ele está inserido e quais são os motivos da sua crise. Na próxima aula, aprofundaremos essa crise do sistema feudal e seus desdobramentos e veremos aí a questão dos renascimentos mais a fundo. Renascimento comercial, renascimento urbano, mas principalmente o nosso
e talvez o mais importante, renascimento cultural, certo? Eu espero que tenha sido proveitoso e te conto mais um pouquinho da história na nossa próxima aula. Até mais!